Bom, gente, meu nome é Paula Ornag, eu faço parte da gestão do IAB desde o começo desse ano e hoje a gente vai dar continuidade ao debate sobre a situação do ensino da arquitetura e do urbanismo frente ao isolamento, né, que a gente está obrigado a se adaptar. E hoje a gente vai conversar com a Mariana Wassal. Eu vou ler aqui a bio dela. Arquiteta urbanista, mestre e doutora em História e Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, diretora adjunto do Conselho Científico da Escola da Cidade, onde também é professora da graduação e da pós. Desde 2017, representa o IAB São Paulo no Compresp, que é o nosso Conselho de Preservação do Patrimônio Municipal. Então, bem-vinda, Mari, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu acho que vai ser muito proveitoso. E eu alenquei alguns itens aqui, como a gente conversou, mas acho que você podia contar um pouquinho como está sendo a sua experiência, né, como professora de História da Arquitetura, primeiro, né, como professora da graduação de História da Arquitetura, e aí a gente vai conversando e o pessoal também vai mandando as perguntas e vamos lá. Obrigada. Legal. Queria começar, na verdade, também agradecendo muitíssimo a você, enfim, e ao IAB. A minha primeira reação, e falar, na verdade, que a minha primeira reação quando você me escreveu era dizer não, eu não sou muito afeita às redes sociais, não circulo muito por nada disso daqui, tenho, na verdade, circulado gradualmente, porque hoje temos todos que circular. Mas isso não é muito a minha praia, o meu mundo, mas eu, na verdade, fui convencida, porque eu acho que esse debate que vocês estão levantando, que estão colocando nesse momento, é absolutamente central, é muito importante, eu acho que é uma característica, na verdade, da gestão do IAB, da gestão recente do IAB, né, da anterior e dessa que se refaz com algumas pessoas e chegam algumas novas para contribuir, de não esperar as coisas acontecerem, de não ter medo de colocar as questões em debate, polêmicas ou não, enfim, de levantar as questões e de jogar para o debate, mesmo quando elas ainda estão cruas, quando elas ainda estão acontecendo, enfim, eu acho que esse é um grande mérito, eu acho que é isso que tem, na verdade, atraído muita gente de volta para o IAB, e eu vou dizer que eu sou uma delas, né, também, e acho que isso que foi o que me convenceu, assim, de estar aqui. Então, queria agradecer muitíssimo o convite. Acho que a primeira coisa, assim, que é importante falar enfim, é que fomos todos pegos de surpresa, mais ou menos de surpresa, e eu, enfim, tenho até feito... evidentemente é uma brincadeira que a gente faz, enfim, com os colegas e tudo, de dizer que quem não foi tão pego de surpresa assim é porque estava mal intencionado, né? E aí, evidentemente, o mal intencionado não é exatamente literal, mas basicamente não foi pego ultra de surpresa. As instituições que puderam reagir no minuto seguinte a isso e a implantar estratégias remotas de ensino, e acho que isso também é sempre importante destacar, né, que o que a gente está fazendo não é ensino à distância, nos outros níveis, no fundamental, no médio, se fala muito, e as escolas têm reforçado muito essa diferença entre o ensino de casa, entre o ensino doméstico e o ensino remoto. E eu acho que aqui, também no ensino superior, é importante a gente dizer, é importante a gente destacar que a gente não está fazendo ensino à distância, que a gente está fazendo ensino remoto. Mas, de qualquer forma, eu acho que as instituições que conseguiram reagir ultra rápido, né, e propor estratégias de ensino remoto rapidamente, eram as que já estavam, de alguma forma, discutindo ou se preparando, ou já tinham cursos de educação à distância em curso ou em vias de implantação, né? Mas mesmo essas, né, o que é engraçado é isso, porque eu acho que isso ficou muito evidente, assim, mesmo nesses casos, nós fomos todos pegos de surpresa e estamos todos improvisando. Né? Acho que é muito verdade essa máxima, que é uma máxima muito básica, mas que talvez por isso mesmo ela seja importante, que nós não estamos trabalhando e nós não estamos ensinando de casa. Nós estamos em meio a uma pandemia, tentando trabalhar e ensinar de casa. Né? Sim, então, sim.
estamos todos improvisando. E aí o que eu acho que tem de melhor nesse momento é a gente pensar o que é que isso tem de bom. O que é que a gente pode, então, pensar desse improviso, do que a gente pode inventar, do que a gente pode propor, do que a gente pode repensar sobre dinâmicas que estavam colocadas, né? Então, acho que é um pouco isso, e foi um pouco nesse sentido, assim, que eu também fui um pouco tentando tatear e reagir de alguma forma, tanto pensando junto com a diretoria, com as coordenações dos cursos de pós-graduação, de graduação lá na escola da cidade, mas também como professora diretamente ligada aos alunos, ou nessa lida que não é mais na sala de aula, que agora é por uma tela, mas de como que era possível construir estratégias para refazer alguns dos laços ou alguns dos vínculos que a sala de aula nos oferece, que a sala de aula nos coloca. Mas e eu tenho falado isso para os alunos, eu acho que isso não significa que a gente está fazendo de maneira irresponsável ou de maneira irrefletida, mas é um improviso. E cabe pensar isso dessa forma e imaginar o que é possível aprender a partir daqui ou tirar a partir daqui, né? Uhum. Cada aula é uma experiência nova, né? É uma habilidade que você tem que criar ali e ver como os alunos e alunas reagem, né? Mas nesse sentido, Mari, nessa adaptação do em cima da hora, eu acho que uma série de mudanças são necessárias, né? Principalmente em relação à carga horária, né? Não dá para a gente achar que uma aula pode ter né, a mesma duração que tinha presencialmente, né? Até porque fisicamente isso é um tanto inviável, né? Mas também em relação aos exercícios propostos, a forma de avaliação, o próprio cronograma, como é que foi essa adaptação no seu curso especificamente, né? Que é um curso de História da Arquitetura, né? E acho que é legal frisar isso, por ser um curso teórico, que na maior parte das conversas que a gente teve antes aqui por essas lives, a conversa ela girava em torno da dificuldade das aulas práticas, né? Na teoria de projeto, como é que funciona isso? Não dá para desenhar, não tem como fazer uma orientação devida, mas como que isso está sendo na sua aula, né, teórica, e que tipo de adaptação você está tendo que ter? Isso eu acho que é uma questão bastante interessante, assim, de pensar, e que é uma dinâmica também aí, acho que para a gente pensar, para a gente seguir pensando as questões do EAD, né? Um curso de arquitetura, ele é um curso muito, muito diverso, e cada uma das sequências, das matérias, dos cursos que acontecem, eles se utilizam de estratégias, acho que muito diferentes, né? E aí o que foi bastante importante, assim, de pensar em relação à história da arquitetura, é que talvez a história da arquitetura a gente costuma associar a ideia da aula expositiva, né? Só que e isso, na verdade, porque, de fato, grande parte das aulas e dos conteúdos ou das dinâmicas do ensino de história da arquitetura, eles acontecem por meio da aula expositiva. Mas o que é importante a gente pensar num momento como esse é que não só enfim, ter a tela na frente, ela muda as dinâmicas do que é uma aula expositiva, mas também o que é que de fato significa essa dinâmica da aula expositiva, né? Talvez aí a gente tenha, na verdade, a questão, acho que tensionada, né, que é um dos princípios básicos da educação, que o que a gente está fazendo ali em sala de aula não é passar conteúdo, né? Fundamentalmente construir estratégias para que os alunos aprendam a construir conhecimento, né? Então, o conteúdo ali, ele é uma estratégia de estabelecimento de diálogos. E aí, isso foi uma das coisas, eu acho que mais desafiadoras, e tem sido mais desafiadoras, né? Então, como é que a gente constrói
ferramentas de diálogo, né? E com uma questão que eu acho que foi fundamental. Então, tem sido bastante interessante a dinâmica com os alunos, né, lá na escola, e eu tenho aprendido demais com eles, e a gente tem realmente feito sistematicamente conversas, né, enfim, foi muito legal perceber também a maturidade dos alunos frente a tudo isso, em dar respostas rápidas para a gente, em montar, enfim, questionários, inclusive, avaliando o que estava funcionando, o que é que estava funcionando, o que é que não estava funcionando, o que é legal, o que é que não é, como é que a gente faz e tudo mais. Mas o que foi muito curioso, assim, e que teve um retorno bastante positivo dos alunos, no final das contas, foi que a minha primeira estratégia foi pensar o que é essencial nesse momento, né? E para mim o essencial nesse momento era a gente manter o contato direto com os alunos e acima de tudo, a gente conseguir manter as redes de conexão estabelecidas. Então, de alguma maneira, eu fiz o que talvez fosse o mais fora, assim, de se pensar nesse momento, que foi manter um monte de dinâmica de trabalhos em grupo. E aí, por um lado, foi engraçado, porque eu fui conversando e negociando com eles, tudo isso, e por um lado eles me respondiam. É difícil a dinâmica da gente conseguir fazer trabalho em grupo, mas e quando eu dizia para eles, mas é isso que vai fazer com que a gente consiga manter as redes e com que a gente consiga manter esse diálogo funcionando. Eles diziam, sim, tem sido difícil, mas tem sido fundamental, né? Então, isso tem sido um pouco uma estratégia. Evidentemente, eu não vou conseguir fugir da aula em tela, isso acontecerá, isso está previsto, na verdade, no curso, mas essa dinâmica, na verdade, de ir forçando os alunos a debaterem, a conversarem em cima de texto entre eles, com entregas que um faz e o outro olha, isso, na verdade, é o que tem um pouco possibilitado essa estratégia de recompor esses diálogos que eu acho que são fundamentais na sala de aula, né? E que a gente, enfim, de alguma maneira perde no momento em que você passa a falar, e aí é uma verdade, eu também tenho brincado que eu nunca olhei tanto para minha cara, eu não aguento mais olhar para minha própria cara. Porque essa dinâmica da gente passa o dia inteiro em reuniões, e aí está ali a sua cara estampada, e você, enfim, você dá aula olhando para você mesmo, é uma coisa. É uma experiência bastante esquisita. Muito esquisita. Sim, mas, não, enfim, tem sido... Sim, essa coisa de tentar manter o coletivo é muito importante, né? Porque é o mais difícil, né? Mas, assim, é muito importante, porque senão vira uma coisa completamente individual e solitária, né? Mais ainda, porque tá sozinho em casa, porque não tá debatendo e não tá vendo, né? Os outros trabalhos, as outras matérias, é bem complicado. Mas legal esse desafio do trabalho em grupo, acho que é bem corajoso e importante, né? Em relação aos alunos, eu brinquei aqui com a Mari que eu tô sabendo que ela tá sendo super bem avaliada, porque eu acompanho a mesma turma do segundo ano em projeto, e eles elaboraram uma pesquisa, né? Primeiro no geral, como eles achavam que estava rolando no geral do curso, em todas as disciplinas, em termos de carga horária, em termos de forma de dar aula e tal. E também disciplina a disciplina, né? E a disciplina da Mariana foi uma das melhores avaliadas. E então, né, que bom, tá certo, tá dando certo. Em relação à perspectiva dos alunos, é uma grande... O pessoal que tem comentado nas lives vem pedindo, né? Então traz os alunos, vamos ver como é que está a perspectiva dos alunos, ou muitos dos alunos também participaram das lives, né, de seus professores, e aí a gente elaborou um questionário, né, um Google Forms, que a gente vai soltar daqui a pouco, não sei se já está no site, justamente para os alunos e alunas, também professores, alunos de pós-graduação,
darem sua contribuição e a gente conseguir fazer um levantamento dessa situação e né, ter isso como fonte para o debate maior, né, futuramente. Que mais? Mari, acho que seria legal a gente falar um pouquinho. Isso tem sido uma dinâmica muito, muito legal lá na Escola da Cidade, eu acho que como um todo, assim. Isso foi uma prerrogativa de direção, de professores, e, enfim, de que essa era um pouco a postura que a gente adotaria, e os alunos de graduação e de pós-graduação têm recebido e têm respondido excepcionalmente bem a isso. A ideia de que não há outra forma de construção nesse momento que não seja uma forma conjunta, né? Portanto, evidentemente, tem responsabilidades e tem lugares diferentes, mas só tem uma maneira da gente poder conseguir dar continuidade aos trabalhos, às pesquisas, às atividades nesse momento, que é por meio desse diálogo, dessa possibilidade de articulação, né? Que não é uma construção ou só uma proposta dos professores para os alunos, mas que é uma proposta, na verdade, que vai e volta, que, enfim, que se recoloca, que se compõe, que se assume os erros, que se volta atrás, diz isso não está funcionando, vamos rever tal coisa, né? Vamos rever os prazos, vamos rever as estratégias. E isso tem sido muito, muito importante, assim. A gente também sente que as escalas são muito diferentes, né? Fazer isso dentro da Escola da Cidade, que é uma escola onde a gente, enfim, não é uma escola gigante, né? É uma escola, na verdade, que hoje em dia tem um número razoável de alunos, mas onde a gente já funciona como uma comunidade bastante própria, bastante próxima, quer dizer, tem sido um pouco mais fácil, né, de fazer, mas eu realmente acredito que isso é uma estratégia sem a qual a gente não consegue avançar. E aí, eu acho que tem uma questão aí que é super interessante, porque, evidentemente, assim, sei lá, eu comecei falando que é super importante essa postura do IAB de colocar essas questões em debate, de trazer para discussão, já nesse momento, já no olho do furacão, essas questões, né, do ensino à distância e de como que essas experiências têm sido e de como é que isso, de alguma maneira, vai começar a contribuir para reflexões. Evidente que isso não vai contribuir para reflexões agora, isso vai contribuir no momento em que a gente sair do olho do furacão, né? Mas, de qualquer forma, discutir essas experiências, eu acho que é fundamental. Porque se a gente pensar nessa pandemia, ou, enfim, nesse momento que a gente está vivendo, sobre uma série de aspectos, eu tenho a impressão que ela está dinamizando processos que já estavam em curso, né? Então, a ideia... enfim, do universo da comunicação pela via digital, pelas redes sociais, ela não é uma novidade. Ela já é alguma coisa que absolutamente se instalou na nossa vida de maneira permanente, mas esse momento, esse contexto, torna isso, acho que mais agudo ou acelera de alguma maneira, né? A ideia, na verdade, também do trabalho em casa, por causa dessas tecnologias, mas por causa de outras questões, né, que refazem o lugar e o tempo do trabalho, que fazem com que o trabalho domine todas as esferas da vida, apesar de que sempre o discurso é muito mais para flexibilizar, muito mais para liberar, mas ao fim e ao cabo é isso desse domínio de todas as esferas da vida 24 horas, né? Também não é alguma coisa nova, né? É alguma coisa, na verdade, que se acelera ou que se coloca de maneira mais brutal nesse momento. E aí, de novo, a gente tem essa questão de que o que nós estamos fazendo não é ensino à distância, mas o ensino à distância, ele vem a galope, caminhando, né? E vem sendo colocado, enfim, em discussão progressivamente
para todos os campos do saber, ele é realidade em muitos deles, e ele também é uma realidade em discussão no campo da arquitetura e do urbanismo. Com, com todos os, com todas as questões que eu acho que podem existir, de positivas e de negativas que ele pode ter, né? E aí eu acho que justamente nesse momento é fundamental sobre diversos aspectos. Então a gente tem falado muito sobre a necessidade de rever, né? De rever condutas, de rever mesmo questões, na verdade, da sustentabilidade, enfim, das dinâmicas urbanas, da mobilidade, da circulação, da poluição, de como esse é um momento que vai forçar a gente a rever uma série de coisas. Eu acho que vai forçar a rever se a gente, de fato, encarar, se de fato a gente começar, porque senão essas questões elas só vão se agudizar, né? Então, a ideia do trabalho em casa possivelmente não retornaremos para o que era antes, né? Possivelmente houve uma aceleração do trabalho em casa agora que vai tornar isso uma realidade permanente na nossa vida, se não para todo mundo, mas em momentos, enfim, que vai tornar isso de fato uma questão permanente, de alguma maneira. Agora, como que a gente faz isso sem precarização das relações de trabalho? Como é que a gente faz isso sem, enfim, como é que a gente faz isso pensando criticamente sobre o que é que pode acontecer aí? E eu acho que, e estou um pouco dando esse outro exemplo, porque no caso do ensino à distância, eu acho que também é isso. Eu acho que a gente está vivendo uma série de experiências agora que não são de ensino à distância, mas que envolvem o ensino por meio da tela, que nos colocam a necessidade, por um lado, ou que não que nos colocam a necessidade, que nos colocam a possibilidade de rever uma série de coisas do que a gente fazia, né? Então, sei lá, mesmo se a gente pensa do ensino de arquitetura de projeto, né? Que ainda é fortemente marcado pela ideia do ateliê, enfim, que é alguma coisa aí que a gente herdou do universo belas artes, e que mesmo com enfim, o ensino moderno sendo implantado, ou mesmo superado, discutido e tudo mais, a ideia do ateliê ela continua muito presente, mas ela vem sendo gradualmente tensionada pela entrada das novas tecnologias e das novas estratégias, né? Claro que o ateliê não é o que ele era há 10 anos atrás, ele não é nem o que eu vivi como ateliê. A gente sabe disso. Mas justamente esse momento, ele coloca esse tensionamento, né? Também para a história, eu acho que é parecido, né? Então, o que é que esse momento, na verdade, de construir conjuntamente estratégias de aprendizado com os alunos, coloca de possibilidades para a gente rever questões que a gente vai querer, do ponto de vista da sala de aula corrente, do ensino presencial, manter ou rever, e, sobretudo, do ponto de vista de como que a gente começa a encarar de maneira responsável, crítica e consciente o ensino à distância de arquitetura e urbanismo, né? Com certeza, eu acho que uma dos grandes aspectos positivos desse período agora, que eu tenho visto que surgiu dos alunos também, é o diálogo entre os professores, né, entre as disciplinas. E como numa situação em que fica difícil você ter o currículo inteiro transferido para uma situação virtual, como que as disciplinas podem se cruzar e aí reavaliar a carga horária e tudo fazer mais sentido, e aquela famosa transdisciplinaridade que a gente sempre fala que falta nos cursos e que as matérias não se conversam, e como que a partir dessa situação a gente pode enxergar e ter que fazer na prática uma coisa que todo mundo falava que tinha que fazer, sempre diz e tal. Então acho que pelo menos eu estou enxergando isso na Escola das Cidades, e que veio dos alunos também, né? Porque que na disciplina tal a gente não junta o que a gente está vendo em estrutura com projeto ou história. Então acho que isso é muito positivo, com certeza. Mari, mas falando, só para trazer um pouco do universo que você está passando para o pessoal,
as turmas da escola da cidade são meio pequenas, né? Tem o quê? 70 alunos, não são muitos, né? E as aulas estão sendo feitas São salas grandes. São salas grandes de turmas pequenas, né? Porque, na verdade, cada turma são, na verdade, em torno de entre 60 e 70 alunos, mas esses alunos, na verdade, eles são uma sala só. Então, a gente entra em sala sempre com essa, enfim, em história da arquitetura ou em projeto, em todas as disciplinas, a gente, em alguns casos, na verdade, bastante específicos, tem a divisão dessas turmas, mas, em geral, a gente entra em sala de aula e a gente trabalha com esses alunos de maneira conjunta. E aí, enfim, das plataformas, né, de tecnologias que a gente tem usado, isso que você ia perguntar. A gente, na verdade, tem tentado operar com uma tecnologia que ela não é muito complexa e não nada muito fora. A gente rapidamente, na verdade, aprimorou um sistema, que era um sistema que a gente já existia, mas que ele era pouco usado, de um suporte pedagógico por senha dentro do nosso site, onde a gente está armazenando todos os planos, enfim, e também o suporte onde é feito toda a entrega, e aí isso, na verdade, enfim, com uma base muito, muito, muito básica, assim, no final das contas, e a outra, na verdade, ferramenta que a gente tem usado é o Jitsi, como estratégia, na verdade, de plataforma de diálogos e aulas. Ela não é uma plataforma obrigatória para uso, os professores eles estão liberados para, enfim, pesquisar outras estratégias desde que acordado, tanto com coordenação quanto com alunos, mas a gente tem usado primeiramente o Jitsi. E aí eu acho que tem duas coisas que são importantes de mencionar nisso, né? A primeira é que foi um esforço, na verdade, de usar estratégias, ou que a gente já tinha, ou de softwares abertos, né? Enfim, de plataformas e softwares abertos. Então, o Jitsi, na verdade, ele não requer cadastro, ele não tem tempo de queda, ele tem uma série de características, na verdade, que orientaram um pouco essa escolha por isso. E outra questão, na verdade, que a gente também se colocou lá na escola, e que eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado, tem sido uma realidade muito, muito intensa para os professores, colegas em escolas públicas, em escolas privadas e tudo mais, que é como que a gente enfrenta as dificuldades técnicas colocadas para os alunos, né? Colocadas para todos nós, mas se a gente quer se comunicar com os alunos, como é que a gente faz isso, né? Então, de uma internet que oscila, de equipamentos que nem sempre são os equipamentos mais adequados, né? Então, de novo, assim, não dá para a gente pensar que a ideia do trabalhar em casa ou do estudar em casa não tem um corte social aí colocado, né? Alguém que dorme num quarto sozinho, que tem uma casa tranquila, que tem um computador de um modelo razoavelmente atualizado, que tem uma internet em casa, evidentemente tem uma condição de trabalho em casa que não é verdadeira para todo mundo, né? E isso a gente consegue ver já lá na escola e em todos os lugares, com muita força. Enfim, e a gente mesmo tem... os nossos sistemas, eles, em geral, não estão adequados para isso, né? Então, bairros, na verdade, que passaram a ter um uso muito intenso de internet, a internet tem caído, tem oscilado. E a gente tem parcelas de alunos que não tem. Então, uma das estratégias primeira, na verdade... foi isso de coordenação, de mapear quem é que tinha, quem é que não tinha equipamento, quem é que estava conseguindo entrar na aula, quem é que não estava conseguindo porque estava tendo que cuidar da avó doente, do pai, da tia, ou porque não tinha acesso à internet, porque não tinha... Então, também a gente pensa nessas super estratégias complexas e tecnológicas, elas colocam aí uma questão que é bastante séria, né? A gente já tem
o curso de arquitetura, ele é, por definição, um curso que tem também aí um corte social. Isso vem mudando ao longo dos últimos anos, mas eles, em geral, são cursos longos, são cursos, na verdade, com grades horárias extensas, e que colocam a necessidade do estágio, que, enfim, com uma série de características aí que a gente já sabe como é que isso opera. E aí a gente fechar os olhos para isso que é uma realidade e que está em casa na frente do computador, é uma experiência muito diferente para as pessoas, é importante de ser encarado, assim, de ser revista, né? Não, com certeza, tem todos os fatores, né? Eu falo sem parar, quando né? a vida... quando a vida íntima vira vida pública e vice-versa, né? Quando o fora é o dentro e nada mais tem... Não tem mais a separação do transporte, né? A gente não tem mais o inter, né? De se deslocar e pensar, não, estou saindo de uma realidade e indo para outra. Não, agora está tudo misturado. E essa confusão também, até você entender, né? Bem complicado. E cada um tem o seu tempo também. Mari, acho que seria legal a gente falar um pouquinho da sua perspectiva agora como diretora do Conselho Científico. Como é que está a pesquisa agora, né? Como é que está a pesquisa que a gente não tem acesso, não tem um acesso, assim, um conhecimento de acesso decente de acervo digital? Como é que está sendo isso? Se ainda está rolando os editais? E como que está sendo isso lá na Escola da Cidade e que você está percebendo? Então, na verdade, são essas coisas, na verdade, contraditórias. Para pesquisa, enfim, a gente tem uma série de questões também colocadas, mas esse não de todo um momento ruim, assim. Ele é ruim por outros motivos, ele é ruim por outros aspectos, né? Ele é ruim porque a pesquisa vem sendo sucateada ou vem sendo desvalorizada sistematicamente, porque o desmonte das estruturas, na verdade, de financiamento à pesquisa no Brasil está sendo, enfim, e não é de agora, isso já vem há alguns anos acontecendo e tudo mais. Mas é curioso, no fundo, pensar que nesse momento, algumas das dinâmicas que também já vinham começando a acontecer, elas do ponto de vista da pesquisa e da facilidade de acesso a acervo, pessoas, a bancos de informação, ela também se acelerou, né? É muito, muito interessante a gente perceber que nesse momento, sei lá, o maior banco de revistas, e que também tem livros, na verdade, mas que ele é o maior banco de revistas do mundo, que é o G-Store, e que é um banco, na verdade, que normalmente ele é de acesso restrito a ou você pode assinar individualmente, ou você pode assinar como institucionalmente, né? É um banco que, nesse momento, está com o seu conteúdo absolutamente livre, né? Sei lá, um dos casos, na verdade, que a gente tem aí de acesso, né? Outro caso, na verdade, que eu acho que é bastante específico, mas é bastante emblemático também, que é a Associação de Historiadores da Arquitetura americana, que existe desde a década de 30, e eles fazem anualmente as reuniões deles, são caríssimas para comparecer, eles são super restritos, é uma das revistas mais bem avaliadas internacionalmente de história da arquitetura, que você precisa ser assinante para ter acesso, e eles foram forçados, primeiro, a ineditamente cancelar, depois era, sei lá, 48º, sei lá qual era o número a edição do evento que eles estavam. Eles primeiro cancelaram e depois eles resolveram, na verdade, afirmar que eles iam manter, mas que eles iam manter de forma pública e aberta. Eles abriram o acesso ao banco histórico de revista deles para consulta aberta. Os palestrantes principais, né, os keynote speakers, estão todos, postando, para livre acesso às suas falas. Tem a possibilidade de entrada nas sessões de debate abertamente. Então, assim,
algumas dessas distâncias, na verdade, que já vinham sendo encurtadas, né? Então, tem uma diferença muito grande. Quando eu comecei a fazer o mestrado, a realidade da pesquisa de material de fontes primárias por meio das redes, por meio da internet, ela não era uma realidade, ela era uma coisa muito precária. Eu sou um pouco velha, mas nem tanto, mas não passou tanto tempo assim do meu mestrado para cá, mas de qualquer forma, hoje em dia isso é já uma realidade. Evidentemente, o acesso às fontes primárias materialmente tem um outro sentido, mas também tem aí quais são as possibilidades do zoom, do afastamento, do olhar em série, enfim, que o olhar isso digitalmente também coloca, né? Então, do ponto de vista da pesquisa, é muito, muito interessante ver, no final das contas, como é que esse momento tem aberto portas, tem aberto acervos, tem aberto possibilidades, né? Enfim, e eu acho que também, desse ponto de vista, do estar um pouco mais em casa e tudo, os momentos de concentração que a gente tem são menores. A gente vive uma dinâmica muito curiosa, que a gente está muito mais tempo em casa, mas nossa concentração caiu, porque a gente é o tempo todo solicitado pelas telas, mas ao mesmo tempo, isso tem trazido. Então, é engraçado. A gente tem um programa de iniciação científica bastante consolidado na escola da cidade, enfim, e que tem uma jornada de iniciação científica que a gente já tem há alguns anos, participação de pesquisadores do Brasil inteiro, de outras instituições que vêm apresentar pesquisas e tudo mais. Então, a pesquisa é uma temática permanente para os alunos lá da escola, né? Mas é engraçado como, nesse momento, a gente tem sido mais procurado, mais, enfim, questionado sobre os editais, sobre como é que vai ser a continuidade da pesquisa e tudo mais. E aí, isso a gente teve que fazer como para a vida, né? A gente está tendo que fazer revisão de cronogramas, revisões de datas, mas tá mantido e, enfim, essas coisas continuarão sendo feitas. Acho que outra coisa, na verdade, aí não da pesquisa de maneira geral, né, mas da pesquisa especificamente em história da arquitetura e um pouco também aí conectado ao meu papel como historiadora da arquitetura em sala de aula, que esse é um tempo muito, muito interessante para 1 bilhão de discussões, né? Então, porque a história ela está sendo colocada, a gente está vivendo momentos de transformações, onde muitas questões, na verdade, estão sendo tensionadas. E, portanto, tem um desafio aí, sei lá, tem um desafio que eu não sei exatamente como é que a gente faz, que é como é que a gente trata da história do ultra presente, né? Porque o Hobsbawm, né, que, enfim, esse historiador, ele trata como história do tempo presente o século XX. A maior parte dos historiadores, eles tratam o século XX como história do tempo presente. Eu já brinco com os alunos na disciplina que hoje em dia eu não dou, mas que eu dava, que a gente trabalhava no pós-Segunda Guerra Mundial, e até a transição para o século XXI, que eu falava que era a história do super presente. Agora a gente tem um desafio de colocar na sala de aula a história do ultra presente, a história que a gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer, o que é que vai... o que é que está em jogo, mas ao mesmo tempo ela coloca permanentemente a necessidade da gente de construir parâmetros da história para pensar isso que está acontecendo, né? Enfim, as outras disciplinas também vão ser muito solicitadas para a gente entender como é que a gente começa a construir discursos críticos sobre o que a gente está vivendo, mas a história é uma delas que será prioritariamente solicitada nesse sentido, né? Então, eu, sei lá, hoje em dia dou uma disciplina para os alunos que fala sobre o século XIX, sobre a construção da ideia de intimidade, sobre o programa moderno habitacional como um tema, sobre a construção das metrópoles e do espaço público de representação política. Quais desses temas não estão sendo revistos ou tem que ser necessariamente repensado? Assim,
é isso, é tudo isso que a gente está vivendo tensionado, né? Então, assim, mais do que nunca a história em geral, mas a história da arquitetura é necessária, ela tem que ser chamada, mas também não sei. Estou tentando a cada aula pensar como é que a gente faz essa discussão, tipo, no olho do furacão. Com certeza. É a única forma, né? E também do ponto de vista dos processos assim, políticos que a gente está vivendo, né? Que eu acho que, de novo, recolocam essa questão de como o conteúdo não exatamente basta, né? De como a história ela é uma dimensão aí fundamental para a gente conseguir construir, talvez, num futuro não tão distante, outras perspectivas, assim. A gente tem parcelas de população, enfim, estudadas, com formação completa, enfim, e tudo mais, que não se dão ao trabalho de receber um conteúdo e minimamente checar qual é a fonte, quem escreveu e qual é a data disso. E passam isso adiante o tempo todo, né? Se a gente não minimamente passar, né, ou retomar essa reflexão de toda e qualquer coisa, a gente tem que parar para pensar quem é que escreveu esse troço e qual é a data disso, a gente está realmente em maus lençóis. Assim. Não, com certeza. Mas que bom, acho que essa perspectiva positiva do que está acontecendo, né, dessa abertura de acervos, dessa diminuição de distâncias, de você poder ter uma aula com, sei lá, um professor, uma professora, sei lá, de Portugal. Outro dia teve uma aula com a Iris Mateus pela FAUSP, e aí isso é possível, né? De repente isso é possível. Então isso é muito... E essa coisa de abertura de acervos é realmente muito, muito importante, porque é uma coisa que não tem mais volta, né? Eu acho que não vai ser mais possível fechar e tornar isso tudo mais introspectivo como já é, né? Muito... Inclusive de forçar as coisas a acontecerem, né? Por exemplo, o acervo de projetos da FAUSP tá lá, coitado, jogado, 1000 rolos para ser digitalizados. E aí, né? Vamos lá, gente. Agora todo mundo tá fazendo isso, tem que fazer. Não, tem vários que estão, coitados, lá nos tubos. Mas é muito positivo ter essa perspectiva, né? De que como isso vai mudar para melhor, né? Pós-coronavírus, né? E se a gente fizer mudar, né? Sim, exatamente. Se a gente fizer mudar, porque é um pouco isso, né? Enfim, nada, nenhuma pandemia vai fazer, enfim, inclusive, na verdade, se a gente for olhar do ponto de vista da história, qualquer pandemia e guerra, no fundo, elas propiciaram gigantescos avanços tecnológicos, enfim, e tudo mais, mas o que a gente tem como experiência, na verdade, do ponto de vista da perspectiva social, ela nem sempre são de fato avanços, e em muitos momentos são inclusive retrocessos, né? Então, eu acho que as questões elas estão tensionadas e algumas delas mudarão. A questão, na verdade, é para onde a gente vai fazer elas mudarem, né? Nesse sentido, assim, acho que tem também, de novo, aí essa questão, enfim, de que vocês estão tentando levantar a bola, né? Que é em que medida essa experiência que a gente está vivendo contribui ou coloca questões para pensar o ensino remoto, que eu acho que são importantes, né? Então, por um lado, evidentemente, porque estamos vivenciando os limites do ensino à distância, né? Então, estudar arquitetura sem vivenciar espaço, sem vivenciar, sem esses contatos e tudo, é muito, muito difícil. E a gente consegue perceber aí alguns desses limites. Mas, por outro lado, também a gente tem questões aí que são colocadas, né, para a gente como um horizonte sobre os quais a gente tem que pensar, né? Então, antes você estava falando um pouco dessa questão
do acesso à tecnologia também como um corte social e como é importante a gente pensar de alguma maneira nesse sentido, mas a gente não pode esquecer que o ensino à distância, ele vem também no nosso país, enfim, nas nossas experiências, um pouco na esteira de um processo que foi de um acesso muito maior de populações que não tinham acesso ao ensino superior, né? Então, a política de cotas, os caminhos, na verdade, de financiamento, mesmo nas escolas privadas, isso foi uma questão que deu acesso, na verdade, a parcelas gigantescas da população que não sonhavam, que não imaginavam a perspectiva de acesso ao ensino superior, né? E isso é uma questão que a gente vivenciou e que a gente vivencia em escolas particulares e em escolas públicas, né? A chegada dos alunos de cota nas universidades públicas, mesmo na Universidade de São Paulo, que é uma universidade, na verdade, e o curso de arquitetura é um curso bastante elitizado, não adianta a gente fechar o olho para isso, mas tem uma mudança nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, que é notável. E é a mesma, na verdade, que a gente vai olhar nas escolas privadas, quando a gente tem muito aluno em sala de aula, e aí, enfim, em outras escolas que eu dei aula, que são a primeira geração dessas famílias que estão chegando no ensino superior, né? Uhum. E é na esteira disso também que o ensino à distância, ele aparece com força, porque a ideia de fazer um curso à distância por R$100, a ideia de fazer um curso superior por R$100, ela é muito tentadora como possibilidade, e tentadora, assim, eu acho que no melhor dos sentidos, né? Porque, de fato, é uma formação superior para quem eventualmente não pode ter de outra maneira, né? Mas como que a gente enfrenta isso, entendendo os cortes que existem aí? Então, oferecer um curso à distância em arquitetura, como que a gente faz com que ele, de fato, seja uma possibilidade nesse sentido, né? De acesso, enfim... E dessa circulação também de conteúdos que é tão incrível, né? Da possibilidade de assistir aulas que estão acontecendo no outro canto do mundo e tudo, mas, de fato, trazendo isso como possibilidades críticas e reais. Sem que isso signifique, na verdade, agravar os distanciamentos que já existem no ensino, né? De arquitetura e urbanismo, para a gente não ir criando estruturas, na verdade, que são de um ensino A e um ensino B, D, E. Como que é isso, né? Então, como que a gente pensa isso de maneira comprometida e crítica para, de fato, a partir dessas experiências, enfim, trazer contribuições efetivas? Sim, com certeza. Eu acho que a questão do EAD, ela é vista com muito preconceito, né? E toda vez que a gente toca no assunto, durante as discussões de ensino, é sempre uma visão completamente pejorativa e só para um lado, né, de precarização, só para um lado de standardização, Só que é isso que você falou, é urgente a gente debater isso com qualidade e usar da melhor forma possível, porque é uma realidade que já está rolando e que agora, a partir dessa situação, a gente está sendo obrigado a repensar, né? Eu acho que ela tá inclusive, está rolando de fato. Ela está rolando com precarização e está rolando, porque por isso, né, na verdade, essa visão tão negativa, sim. Ela é bastante real também, porque ela rola com precarização. É embasado, né? Tanto do que é o ensino, quanto o que é a precarização do que é o trabalho do professor, também nesses contextos, sim. Né? Então, ela é real, mas ao mesmo tempo, a gente tem que enfrentar isso. Com certeza. E eu acho que acho que a nossa ideia aqui também é isso, né? Levantar essa quantidade de experiências e levantar os depoimentos para começar a construir um debate mais construtivo, né? E mais robusto em relação ao tema. E, enfim, aqui a gente também vai tentar, já fizemos várias lives com vocês, professores, né? Pegando depoimento, a gente vai ter uma live com
com a diretora da FENEA, que é a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura, então também para pegar, né, essa visão do ponto de vista dos estudantes. Vai ter também o formulário que vai rolar, e também a nossa ideia enfim, ampliar o debate para as instituições, então também a gente vai trazer as diretoras da FAU do Mackenzie, da FAU USP e da Escola da Cidade para conversar. E também, uma coisa muito importante, a perspectiva da pós-graduação em ensino de arquitetura, né, que a gente tem, né, então a gente também vai ter um debate sobre isso, que é muito importante, porque professor de arquitetura não tem, né, uma formação específica, a gente fica meio nesse limbo de, é arquiteta, é historiadora, arquiteta, mas não é professor, não tem formação pedagógica, então acho que isso também tem que ser revisto, né, e já existem cursos hoje no Brasil sobre isso, a gente vai trazer. E é isso, a gente tem 6 minutos. Eu acho que, enfim, muito obrigada, Mari, foi incrível. Acho que super trouxe mais elementos para a gente colocar no debate maior, né, no futuro, agora, semana que vem, ou, enfim, quando a gente sair dessa situação também. Sempre muito bem-vinda, né, tá com a gente aqui no IAB como representante do Compresp, então tá sempre por perto. Muito obrigada. Se quiser falar uma última falazinha de 3 minutos, que depois eu tenho uns informes para dar também. Tá bom. Não, então eu queria, na verdade, só agradecer. Acho que foi... É isso, eu falo demais. Eu, enfim, sempre falo para os meus alunos que eu falo demais. E aí eu acho que o que faltou... Foi legal você fazer essa lembrança, porque eu já sabia, na verdade, que tem esse convite para a Mayra Rios e para a Carol Tonetti, enfim, para elas virem falar sobre o curso de pós-graduação, Arquitetura, Educação e Sociedade lá da escola, porque foi isso que a gente não falou, né, que faz parte também do conselho científico lá na Escola da Cidade, que está sob minha responsabilidade, que é a pós-graduação, e a gente acabou falando pouco, e de fato tem sido também um outro desafio construir, porque são cursos que são muito ligados ao ateliê, então todas essas coisas que a gente falou um pouco sobre a dinâmica do ateliê, estão colocadas lá de uma outra forma, porque são com alunos num outro momento, mas elas vão poder continuar conversando um pouquinho mais com isso, sobre isso com vocês, enfim. Então, eu queria agradecer, enfim, como minha primeira live foi uma experiência muito boa. Foi ótimo, sim, a minha primeira live também. Mas é isso, não tem jeito, não tem como escapar mais, né? Bom, então, gente, amanhã a gente tem uma live com a Luanite e a Ana Cláudia, ai meu Deus, deixa eu ver aqui, Ana Cláudia Ferreira, que é uma arquiteta indígena, vai conversar com a Lua sobre representatividade, mercado e linguagem arquitetônica. Amanhã, sexta-feira, às 6. Semana que vem tem mais lives. Vocês podem ver na nossa, enfim, nos perfis aí, Instagram, Facebook, e-mail, WhatsApp, tem tudo aqui. Vocês entram aí no perfil e pegam. Que mais? Acho que nunca é demais falar para vocês se associarem, né? Sejam sócios da IAB São Paulo. Tem uma super plataforma de adesão, que é incrível. E vocês são muito bem-vindos. E quando tudo isso terminar, a gente se encontra lá na sede. Está sempre de portas abertas. E é isso, eu acho que eu tinha de informes. É isso, muito obrigada. Obrigada a você. Então tá bom, gente. Tchau. Agradecer, enfim, as pessoas que vieram aqui também, enfim, um pouco... Sim, o pessoal mandou aqui perguntas. Então, eu dou pouco conta. Eu fui tentando, na verdade, dar uma olhada. Eu confesso, no fundo, que eu consigo dar pouco conta de lidar com todas essas telas e essas dinâmicas ao mesmo tempo. Algumas coisas eu fui tentando incorporar e tudo mais. Outras talvez não, mas, enfim, espero que em breve a gente possa continuar discutindo sobre tudo isso presencialmente, inclusive. Então, com certeza. Super obrigada pela conversa. E não esqueçam de preencher o formulário que a gente vai disponibilizar, já deve estar no site. E aí, com isso, vocês conseguem dar
enfim, a realidade que vocês estão vivendo, né? Professores, alunos de todos os estados, pode contribuir e a gente vai dar um jeito de disponibilizar esse formulário. E a gente se encontra nas próximas lives. Tchau, Mari, que a gente vai ser cortada aqui. Beijo. Tchau, tchau. Sim. Obrigada. Beijo. Tchau.